Olá, bem-vindo a você que nos acompanha na TV Cognópolis no programa Grafocons. Esse programa que foi criado e pensado para você conhecer os autores e as obras da Conscienciologia. Então, nós já falamos e vamos continuar falando de assuntos tais como projeção consciente ou saída do corpo, bioenergias, vidas passadas. E é esse tema, vidas passadas, que embasa a nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos conversar com a autora desse livro aqui, Autobiografia de uma Personalidade Consecutiva. E quem escreveu esse livro foi a Juliana Costa, que está aqui com a gente. Muito bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse programa. E estou aqui para responder as perguntas. É isso aí. O programa é um bate-papo, a gente vai conversar, vai conhecer um pouquinho mais da Juliana, que atualmente mora na África, não é? E o continente africano, ele está todo inserido no contexto da obra da Juliana, e nós já vamos saber direitinho da história dela, e ela fala sobre personalidade consecutiva, que é um tema muito bacana e muito interessante. Mas vamos aí no começo, Juliana, por que o estudo da personalidade consecutiva? O que te motivou a escrever essa obra? O que me motivou a escrever essa obra foram as minhas autopesquisas enquanto morando na África, né? Então eu tive contato com a Conscienciologia aqui no Brasil e logo em seguida recebi um convite para trabalhar no Mali, que é um país no oeste da África. E lá eu comecei as minhas pesquisas segundo o paradigma consciencial, comecei a estudar um assunto que se chama infiltração cosmoética. Isso há quanto tempo? Isso eu comecei em 2010, então já tem 10 anos. 10 anos. E a partir dessa pesquisa de infiltração cosmoética, eu cheguei ao estudo dessa personalidade, que é a Emily Hobhouse, uma inglesa do século XIX, que teve vivências na África, e que daí eu comecei a fazer esse cotejo entre a minha presença na África, a descoberta dessa personalidade e a minha condição de infiltrada, né, dessa hipótese, né, que eu ainda estudo, apesar de eu ter colocado no livro, é uma pesquisa que eu ainda não concluí, mas que grande parte dela, né, do entendimento, até o momento eu inseri nessa obra. E o que levou você a estabelecer relação com essa personalidade, a Emily? O início dessa pesquisa veio da minha relação com a minha profissão de geóloga. Porque naquele momento, quando eu comecei a estudar essa personalidade, eu estava trabalhando em Moçambique. E eu estava trabalhando numa mina de carvão e eu correlacionei com a Austrália, porque a Austrália é um dos maiores produtores de carvão e eu nunca estive na Austrália. Ao mesmo tempo, eu trabalhei numa empresa de diamantes, que era a maior empresa de diamantes do mundo, que ficava na África do Sul, mas eu nunca estive em Diamantina, que foi um dos maiores produtores de diamante do século XVIII e XIX. E daí eu fiz essa correlação, e eu cheguei à corrida do ouro e do diamante na África do Sul. Fui para a internet e encontrei o site do museu em Bloemfontein, da Segunda Guerra Anglo-Boer. E lá tinha elencologia das principais personalidades que participaram daquela guerra. E tinha uma mulher, e me chamou a atenção. Eu pensei, o que ela fez? Porque só tem uma mulher. Uma mulher. O que ela fez naquela época? Deve ter feito alguma coisa muito interessante para constar, não é? Porque a história não registra à toa, até o momento, né? Uma história, né? A biografia de uma mulher, se não tivesse sido significativa. Exato. E daí eu pesquisei o nome dela, Emily Hobhouse, e apareceu a fotografia dela. E eu tive um salto, eu praticamente pulei da cadeira. Eu tive uma repercussão, foi um impacto na hora. E aquilo ali não saiu mais da minha cabeça. E eu pensei que ela pudesse ser uma amparadora, alguém que eu tivesse trabalhado junto, que eu tivesse que recuperar o trabalho dela. E comprei uma biografia. Foi a partir da leitura da biografia que eu comecei a ver que tinha muitas similaridades, né? E a partir daí a pesquisa começou a crescer. Eu tive retrocognições, tive outras parapercepções,
eu fiz as análises de traços, de trafores e de trafares. Então a pesquisa foi mesmo crescendo, entendeu? Não foi somente a leitura da biografia e eu falar, não, eu fui ela, porque não é assim. Porque uma hora você pensa que é, outra hora você pensa que não é, você se reconhece, outra hora não, e isso com o tempo você vai assumindo. E são as retrocognições que chancelam, que te dão aquela certeza íntima de que você realmente é aquela pessoa, não tem mais como fugir, entendeu? A gente já vai entrar nessa parte que é super interessante, a gente quer saber como é que ela fez, que instrumentos ela utilizou, não é? Porque a gente tem instrumentos dentro da ciência conscienciologia e técnicas para poder fazer essa correlação. Mas antes, Juliana, acho que era interessante a gente falar um pouquinho da biografia da Emily, não é? Conta pra gente o que ela fez de interessante para poder ter entrado na história. Então, a Emily é de uma família que tem um histórico político dentro da Inglaterra. Ela nasceu no vilarejo na Cornualha, que se chama St. Ive, em 1860. E ela passou 35 anos da vida dela nesse vilarejo, trabalhando com o pai, na paróquia de St. Ive. Então, ela tocava piano na igreja, ela dava lições para as crianças da escola. E aquela região que ela morou era uma região de Minas, na Inglaterra, na Cornualha. Então ela fazia assistência aos meninos, ela visitava as famílias doentes, ela já tinha um trabalho de assistência, né? Quando o pai dela morreu, ela não sabia o que fazer. Então ela recebeu um convite para fazer um trabalho missionário nos Estados Unidos, num vilarejozinho mineiro também, junto com os mineiros da Cornualha. Depois ela voltou para a Inglaterra e teve envolvimento com um grupo que estava defendendo o fim da guerra na África do Sul. E foi aí que ela teve o contato com a África. Isso em que período, mais ou menos, da história? Foi entre 1900 e 1902. Ah, no início desse século. No início do século XX. Isso, perdão, do século XX. No século XX. E a partir daí ela visitou a África do Sul para levar mantimentos e ajuda para as pessoas, porque os ingleses estavam destruindo as fazendas dos africanos, que são os brancos sul-africanos, e mandando as mulheres e crianças para campos de concentração. Então ela foi ajudar essas pessoas. Só que chegando lá, ela viu que as condições dos campos eram muito precárias, não tinha higiene, não tinha nenhum saneamento básico, comida, e as crianças estavam morrendo de febre tifoide. Havia muitas mortes. Ela fez um relatório e levou para o governo inglês e eles acharam que era mentira. Aí que ela começou a ficar conhecida, mas de uma forma negativa para ela, porque eles chamaram ela de mentirosa. Aí o governo inglês montou uma equipe para verificar se o que ela estava escrevendo no relatório era verdade. E foi comprovado que era verdade. Né? Mas mesmo assim ela ficou estigmatizada como traidora para os ingleses. Porque depois que acabou a guerra... Traiu os interesses ingleses lá. Exato, porque ela estava ajudando o inimigo. Sim. Né? Mas depois, quando terminou a guerra, ela ainda voltou para o país para ajudar aquelas famílias a se reerguerem economicamente, porque eles não tinham onde morar. Porque eles não tinham mais as fazendas, elas estavam destruídas. Então ela fundou escolas de tecelagem para que as mulheres pudessem trabalhar e pudessem gerar uma renda. Porque muitas ficaram viúvas durante a guerra, os maridos tinham sido mortos durante as batalhas. Então, ela começou a ter muito envolvimento político na África do Sul. Então, aí que vem a minha relação com a África. Perfeito, perfeito. E aí, como é que você começou, então, de posse do histórico, da biografia da Emily, como é que você começou a estabelecer relações a ponto de você partir da hipótese, né? Porque inicialmente tudo é hipótese, de que você pudesse ter sido ela? Foi a partir do temperamento. Foi batendo muito o temperamento e também a forma como ela agia. Locais que ela tinha passado e vivido, eu também já tinha estado nesses lugares. E a questão também das repercussões energéticas dos locais. De você achar estranho aquele local. Tem coisas que você... Mas parece que eu já sabia disso, mas da onde? Ninguém me contou isso. Então já vem de uma memória do passado também. E as retrocognições que eu tive também, para embasar tudo isso. Aí você, a partir do momento que começou a pesquisar, teve retrocognições? Sim, teve. Ok, então a gente vai continuar conversando com a Juliana depois desse rápido intervalinho. E na volta, Juliana, quem sabe a gente começa depois falando sobre personalidade consecutiva, como é que a gente traça essa linha entre uma personalidade e outra para poder pensar nessa consecutividade. A gente já volta.
Olá, estamos de volta com o programa Grafocons, entrevistando a nova autora da Conscienciologia, Juliana Costa, que lançou este livro aqui, essa obra, Autobiografia de uma Personalidade Consecutiva. Então nós conversávamos, né, Juliana, sobre as correlações entre a sua história, seu histórico atual e a história da Emily, que é a pessoa com quem você se identifica e trabalha a partir da personalidade consecutiva. A gente poderia entrar um pouquinho mais nessa condição, quando é que a gente pode pensar em estabelecer relação, o que implica na gente denominar uma personalidade consecutiva, que a sua personalidade de hoje seja consecutiva em relação a alguém que já tenha vivido antes. Eu acho que a implicação está em você realmente saber, não, eu fui aquela pessoa e agora o que eu faço com isso? Qual que é o meu ganho evolutivo? Né? Porque para mim teve muitas mudanças intraconscienciais e intrafísicas. Eu acho que a repercussão que teve dessa informação na minha vida levantou muita poeira, teve muito contrafluxo. As coisas para mim na minha vida intrafísica ficaram muito mais difíceis, mas por outro lado eu tive uma maturidade maior de saber por que eu ajo daquela maneira. Né? E de evitar alguns erros. Não, eu não vou mais fazer isso porque eu já fiz no passado, eu não preciso mais. Mas ao mesmo tempo, às vezes é difícil você mudar, porque você ainda não consegue. Você ainda não fez aquela reciclagem para você mudar um traço para que você consiga superar aquele trafar ainda. Isso. Você falava pra gente de que, no bloco anterior, de que você estabeleceu relação por conta do temperamento. Exato. Não é? Como é que você poderia, coloca pra gente o que você viu de similaridade do seu temperamento hoje em relação ao temperamento da Emily? Essa questão da denúncia, de falar as coisas erradas que estão acontecendo. Eu não consigo ver uma coisa errada e ficar quieta. Eu sei que aquilo pode me gerar um problema, mas eu tenho que falar de alguma forma, eu não posso me acompliciar. Então isso eu ainda tenho. Então isso era uma característica bem marcante da Emily, e ela denunciava e ela defendia as pessoas. Mas hoje eu já tive experiências de que se eu defendo um grupo de pessoas, eu já não me saio bem, então já não é mais para eu fazer isso. Pelo menos não da forma não da forma que ela... Talvez a defesa hoje, Exato, ela tenha outros instrumentos, ou deva ter outros instrumentos. Sim, eu penso que hoje está mais relacionada com atares, né? Porque a Emily usava muito a escrita, por exemplo. Ela deixou muitas obras escritas? Ela deixou mais artigos, ela fez traduções de livros, então ela deu assim oportunidade para as pessoas se expressarem. Por exemplo, ela aprendeu a língua africans e ela traduziu livros do africans de pessoas que viveram durante a guerra para o inglês. Então as pessoas têm a oportunidade de saber como que era a vivência nos campos de concentração por conta dessa tradução, porque o africans é uma língua muito restrita, só se fala na África do Sul, acho que é das línguas mais novas que existe, né? E ela deu oportunidade de dar voz a essas pessoas. E ela também escreveu um livro sobre os dados da guerra, que hoje eu sei que na África do Sul é usado como livro didático nas escolas sobre a guerra, que fala das questões do racionamento de comida, quantas pessoas morreram, em quais campos, então esse tipo de informação. E ela também escreveu um outro livro que conta também essa realidade dos campos. E hoje a minha escrita dentro da Conscienciologia também é voltada a assuntos de direitos humanos. Eu escrevi sobre escravização humana, genocídio, campos de concentração, mas é mais voltado para atares, é um outro enfoque, não é denunciatório. É mais na questão de ajudar mesmo, né? De mostrar que existe aquele problema, que aquele é um problema, é uma coisa errada de se fazer, mas que ainda existe. Apesar de campos de concentração existirem desde aquela época, ainda é uma prática até hoje, entendeu? Genocídio também, então são problemas humanitários que ainda não se findaram. Ainda são recorrentes. São recorrentes. E isso tem relação, Juliana, com uma outra condição que você aborda no livro, que é muito profunda e muito interessante, que tem a ver com a infiltração cosmoética, não é? E que aí a gente se reporta para a questão territorial da África do Sul, é isso? No caso da infiltração cosmoética, o que seria essa condição? Por exemplo,
eu estou estudando infiltração cosmoética, eu tive essa hipótese. Aí eu tenho a informação da personalidade consecutiva e que ela teve um passado na África do Sul. E eu estou lá na África. E não foi nada assim planejado, premeditado nesse sentido. Não, eu né? não estava esperando saber nada disso a princípio. Eu fui para a África, fui para o Mali para trabalhar. E comecei a fazer minhas autopesquisas, eu não sabia onde aquilo ia chegar, né? Então, a partir da infiltração cosmoética, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Se isso é realmente uma infiltração, por que eu estou aqui, né? E com o tempo, eu fui chegando a informações que agora eu consigo entender melhor a minha atuação, né? Com essa informação da personalidade consecutiva, o que eu fiz no passado, com que grupo eu tive relacionado na África do Sul e aonde eu errei. Então, a infiltração cosmoética é para corrigir esses erros, que na minha avaliação, nos meus estudos até o momento, estão relacionados com a política na África do Sul. De quando eu tive o maior contato com os políticos na África do Sul. Então você acha que houve erros na condução da Emily e que você hoje está tendo a oportunidade de repará-los? Sim, exatamente. Principalmente relacionado a posturas, né, que eu acho que ela foi falha, né, de se colocar mesmo diante da situação, porque ela não era de nenhum partido político, mas a presença dela se tornou política por ela estar ajudando as pessoas. Então, para os ingleses, ela era traidora, e para os sul-africanos, ela era uma heroína. Então, na verdade, ela foi lá para ajudar, mas que, na verdade, ela virou um instrumento político. Né? Na Inglaterra, a mídia caiu em cima dela e ela teve que sair. Ela fez excursões dentro da Inglaterra para se defender e para falar que aquilo que estava acontecendo na África do Sul era verdadeiro, porque eles não acreditavam, porque o povo inglês queria literalmente acabar com os sul-africanos. Exato. E ela não, ela queria ajudar. Então, como que é isso? Né? Então, a postura dela, eu penso assim, a questão mesmo dela se comportar, das atitudes, eu acho que isso gerou muitos desentendimentos e que hoje tem que ser limpo, tem que ser esclarecido. Agora você falando, Juliana, me veio uma pergunta aqui. Então seriam duas vidas, né, de envolvimento em defesa do povo da África do Sul. Você chegou a ter algum insight nessas suas retrocognições, rememorações, do que anterior a isso que teria gerado essa necessidade teoricamente, de retratação na África do Sul? Eu penso, por hipótese, que a Emily possa ter tido uma missão de vida. Ela não fez curso intermissivo, mas que ela tenha alguma coisa quando ela nasceu, porque ela falava que quando ela era criança, ela sabia que tinha que ajudar um povo oprimido. Então eu penso que de repente ela já veio com essa ideia de que ela tinha que fazer alguma coisa pelas pessoas. E a vida dela toda foi dedicada a isso. Depois da África do Sul, ela se envolveu com o movimento sufragista na Inglaterra, não o movimento sufragista feminino, né, que foi o outro movimento muito grande na Inglaterra. Ela não estava dentro desse movimento. Mas o movimento sufragista que ela criou foi para todos os homens na Inglaterra poderem votar, não somente as mulheres, porque somente os nobres votavam naquela época. Depois, durante a primeira... Ela era muito mais, vamos dizer assim, universalista, né? Porque não que os sufragistas lá em defesa do processo feminino não fosse, mas ela era muito mais ampla, né? O interesse dela era de um benefício muito mais amplo. Sim, porque havia esse movimento específico feminista, né? Tem até aquele filme As Sufragistas, que retrata muito bem isso, que elas eram até violentas, mas ela não estava dentro daquele grupo. E foi nessa época, mas não naquele grupo, foi um outro grupo. E depois, durante a Primeira Guerra Mundial, ela participou daquela Convenção de Haia, em 1915. Ela trabalhou junto com a Aleta Jacobs, com várias outras pacifistas, em defesa do final da guerra. Ela tentou traçar um plano de paz junto com o governo alemão e novamente chamou a atenção do governo e ela foi novamente lembrada como traidora, porque ela estava de novo se aliando ao inimigo. Ela quase foi presa por isso, mas não chegou a ser presa. E quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ela voltou para a Alemanha para ajudar os órfãos. Né? Então, a vida toda dela foi em defesa de alguma causa humanitária, seja o final da guerra,
seja para ajudar aquelas pessoas que foram, né, prejudicadas durante a guerra. Então essa foi a vida da Emily, e ela se considerava uma pacifista. Ela se considerava, ela se identificava. Ela não tinha nenhuma formação educacional formal, ela não tinha nenhuma profissão, mas ela tinha esse ativismo dentro dela, essa personalidade dela. Já trazia. E o que mudou, Juliana? O que mudou na Juliana ao aceitar ou acatar como verdadeira a hipótese de ter sido a Emily? Teve muita mudança intraconsciencial. Eu consegui me entender muito melhor como pessoa, entender os meus mecanismos de defesa, as formas como eu ajo hoje, alguns comportamentos, principalmente de repressão, de autoculpa, que eu já consegui trabalhar um pouco isso, que eu identifiquei dessa época, porque ela teve uma vida completamente ligada à religião. O pai dela não deixava ela fazer absolutamente nada. Então, dentro da família dela, as irmãs foram se casando, os irmãos foram estudando, indo embora, e ela ficou cuidando do pai. O pai não a deixou casar, ninguém servia para ela, e ela só ficou mesmo livre para viver a vida dela quando o pai morreu. Né? Então, nesse aspecto de repressão, eu ainda, assim, por um bom tempo da minha vida, eu me autorreprimia. Eu achava que eu não podia fazer certas coisas, eu já não vivia mais daquele jeito. E agora eu já entendo de onde vem isso. E às vezes eu me pego fazendo isso. Não me dá o direito de fazer as coisas que eu gosto. De fazer. E ela dessomou com que idade, a Emily? Ela tinha 66 anos. 66. 66. Ela viveu uma vida para aquela época. Ela morreu em 1926. Para aquela época foi uma vida longa. Então ela viveu 2 guerras, né? A Segunda Guerra Anglo-Boer, na África do Sul, e depois a Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial, ok? E como que você avalia, Juliana, considerando o processo o produtivo evolutivo de uma vida, como é que você avalia a vida da Emily em relação à sua vida hoje, considerando o Zeitgeist, aquilo que ela fez naquela época, a partir do que era possível fazer e que foi feito, e hoje a Juliana a partir do que é possível fazer e que talvez você esteja fazendo ou não? Uma coisa que tem na época em que a Emily viveu é a questão de ser mulher. Porque uma mulher naquela época era, principalmente da era vitoriana, era para casar e ficar em casa com o marido, não podia abrir a boca, tinha que ser um modelo e ficar quietinha, ter filhos, aquela vidinha caseira, doméstica, né? E ela não, ela saiu de casa sozinha e foi para a África. Né? Ela teve as suas dificuldades, as suas barreiras por ser mulher, né? E hoje, como mulher, novamente, voltando para a África, tem mais liberdade, que nem eu sou geóloga, tenho minha profissão, hoje eu já trabalhei em lugares muito remotos, mas mesmo assim tem as suas limitações enquanto no gênero feminino, mas eu vejo que eu tenho mais liberdade de atuação. Eu tenho a minha independência financeira, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, então, comparando a minha vida com a da Emily, eu agora estou solta, mas liberta, né? Minha família nunca teve nenhuma restrição. Você acha que hoje você está tendo um proveito evolutivo maior? Mas isso em função do conhecimento, do entendimento que você tem? O que você acha que está pesando nisso? Eu penso que é a questão da assistência que eu fiz para o grupo. Por exemplo, o pai da Emily, ele praticamente não deixou ela viver a vida dela, porque ele ficou doente. Ele queria que ela cuidasse dele, ela não podia assumir nenhum outro tipo de trabalho, que ela teve a oportunidade de fazer um trabalho fora da cidade dela, mas o pai não deixou. E hoje não, hoje eu faço o que eu quero. Então eu já não tenho mais ninguém me segurando, né, dizendo, não, você não pode viver sua vida porque você tem que me ajudar agora. Então era uma interprisão, os dois. Hoje, a condição hoje está mais favorável, né? Está mais favorável. Ela queria muito estudar, ela não podia porque era mulher não ia para Ela não estudou nada? Não, ela só fez aquela... Foi alfabetizada. Foi alfabetizada, ela sabia línguas, ela era autodidata.
Mas aprendeu música, tocar piano, escreveu violino, livro. desenhar. E escreveu Ela livro. tinha a questão da escrita, que para mim já vinha de outras vidas, essa questão Exato. de escrever. Uhum. O autodidatismo, ela sabia falar francês, africano ela aprendeu sozinho, espanhol, acho que italiano, alemão, acho que ela arranhava. Então ela era poliglota. Tem alguma coisa na história da Emily que você desaprova? Talvez desaprova não seja a palavra, mas que talvez você considera que não foi acertado ela ter feito atitudes assim? Você pensar, puxa, como é que eu, enquanto Emily, pensei em fazer isso? O que eu achei assim, que foi assim, uma estupidez, foi ela ter ido até a Alemanha, numa época de guerra. Então ela entrou como inglesa, com passaporte inglês na Alemanha, em plena guerra, e foi falar com o chanceler alemão sobre um tratado de paz. Para a África. Não, tratado de paz junto com a Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial. A causa já era outra. Mas alguma coisa deu errado, ela se atrapalhou, ela trocou os papéis, ela entregou o papel do acordo para uma outra pessoa, caiu na mão, deu assédio, não deu certo. E depois disso a Inglaterra criou tipo um acordo, um tratado, uma lei de que cidadãos ingleses, se entrassem em território inimigo em época de guerra, seriam presos, porque antes não tinha. Quer dizer, ela entrou legalmente, mas depois aquilo eles colocaram com uma ilegalidade. E ela ficou viajando pela Europa com um passaporte inglês, foi visitar os locais onde tinham sido destruídos, principalmente na Bélgica, e viu que os ingleses estavam mentindo. O que eles publicavam na mídia não era o que estava acontecendo. Então, assim, para mim aquilo foi uma estupidez. Por que ela foi fazer aquilo? Ela não era representante do governo, de nenhum outro partido. Ela foi lá como uma maluca. Então eu falei assim, eu não faria isso, sabe? Foi completamente sem sentido. E aquilo gerou muito problema com a família dela. Eles chamavam ela de louca. Mas ela era muito resoluta, muito decidida. Quais são os trafores ou os traços forças que você identificou na Emily que você reconhece na Juliana? Coragem, determinismo, comprometimento. Então, se eu me comprometo a fazer uma coisa, eu faço. Eu tenho que começar e terminar. E eu tenho que estar envolvida. Então, ela era muito assim. Mas ela tem um traço que as pessoas falavam, e eu concordo, que às vezes ela não pensava nas consequências dos atos dela. Exato. Essa atitude foi inconsequente. Foi inconsequente. Então, ela não pensava no que aquilo poderia acarretar para ela. E isso começou a afetar a família, porque o irmão dela era um sociólogo muito famoso na Inglaterra, o Leonard Hobhouse. E ele dava aula na universidade, depois ele trabalhou no jornal. Então, assim, a família começou meio que ficar contra ela, achando que ela estava maluca. Entendeu? Porque ela era apaixonada pelas causas, então esse era um problema dela. E eu já não quero mais saber disso. Né? Às vezes eu assisto notícias, eu vejo conflitos, eu vejo os campos de concentração que hoje tem, né, na Síria e pela África toda. Então, assim, já não quero mais saber. Eu já fiz meu papel. Se eu já mostrei que aquilo é errado e as pessoas ainda continuam usando essa prática, o que mais eu posso fazer? Hoje existe o ONU, existe outros órgãos que têm poderes e têm toda uma infraestrutura e um orçamento para isso. Por que eu vou me preocupar com isso? Não. Né? Como é que hoje, enquanto uma pessoa que, não vou dizer que necessariamente esteja concluída, mas você de fato tem o resultado mais concreto de uma autopesquisa envolvendo o processo de múltiplas vidas, personalidade consecutiva, enfim. Quais são os proveitos que você citaria para uma pessoa que pensa, que tem algum indício, um indicativo de já estar recuperando, ou que possa recuperar uma identidade passada? Eu penso assim, tem um lado positivo que para mim é a questão intraconsciencial, o ganho evolutivo que você tem como consciência. Mas por outro lado, a pessoa tem que ver que aquilo vai ter uma repercussão na vida dela, porque minha vida mudou muito. Intrafisicamente eu tive muitas dificuldades depois que eu descobri isso. Então para mim teve um contrafluxo
levantou a poeira extrafisicamente, que eu não tenho nem ideia de onde que vinha. Uhum. Então a pessoa tem que estar preparada para isso. Uhum. Né? E qual o objetivo dela? Porque muita gente tem curiosidade. Isso. Eu penso que isso é negativo. Se ela procura saber quem ela foi em outras vidas, ela tem que bancar aquilo, porque não é fácil, porque as pessoas mudam com você, elas mudam completamente a atitude e você não sabe de onde vem aquilo. Umas viram a cara, a outras de repente viram sua amiga, e você nem sabe direito o nome da pessoa. Então assim, Isso quando você mexe. manifesta Isso. a sua publicamente. Publicamente, porque a pessoa pode estudar e vir a saber e ela guardar aquilo para ela mesma. No meu caso, não. O professor Valdo revelou isso durante uma tertúlia, então chamou a atenção. Esse foi o E dentro do diferencial. processo multidimensional, aí até para a gente ir se encaminhando para o encerramento, Juliana, o que você poderia trazer? Como é que foi? Que efeitos que houve multidimensionalmente no seu entorno multidimensional com o resultado dessa pesquisa, com você assumir ter sido a Amy? Olha, eu não tenho ideia do quanto de mudança extrafísica teve, mas eu penso que deve ter ajudado consciências que tiveram envolvidas com a Emily naquele contexto, consciências que provavelmente ainda somaram e que não se perceberam disso e que essa informação possa ter ajudado. Mas assim, eu percebo que houve muita mudança com relação às companhias intrafísicas também. Mudou a qualidade, diminuíram o número das pessoas ao meu redor, mas são pessoas mais chaves, que têm mais conteúdo. Te trouxe mais algum tipo de segurança diferente na tua atitude? Não, são pessoas que adicionam algo na minha vida, não são companhias assim supérfluas, sabe, que não acrescentam nada, entendeu? Então nesse aspecto. Para a gente encerrar, Juliana, que recadinho você deixaria então efetivamente para quem tem interesse em fazer uma pesquisa de uma personalidade consecutiva ou mesmo de uma vida, uma retrovida? Tem que ter muita autocrítica, refletir muito, anotar todas as parapercepções, fatos. O importante da autopesquisa é a anotação diária, a anotação constante de tudo que acontece com você. Com o tempo você vai avaliando aquilo, ter paciência, determinação, porque toma tempo. Eu só cheguei à personalidade consecutiva depois de 2 anos de autopesquisa, né? E depois que eu descobri, eu continuei a pesquisa, né? Eu fui adicionando mais dados para que eu pudesse assumir essa condição. Então leva tempo, tem que ter paciência, heterocrítica, tem que ter muita reflexão, fazer muita reciclagem. Eu indico fazer conscienciograma, fazer lista de trafores, de trafares, porque esse que é o mais difícil. Esse é o que toma mais tempo. Né? Conjugando os instrumentos, as técnicas que a conscienciologia junto com o estudo biográfico, oferece. Não é só ler a biografia, é ler, reler, consultar, ler biografias de outros biógrafos, ler artigos, de repente, que foram publicados por outros autores em revistas e pesquisas de campo. Muito bom, Juliana, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Não é? Parabéns pela obra, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Então, esse foi mais um programa Grafocons, onde a gente traz para você histórias como essa, interessantíssimas da Juliana, de autores e de obras da conscienciologia. Muito obrigada para você que nos acompanhou até agora e até a próxima edição.